Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso IagroCast, o podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do meio do setor do fertilizantes, o agronegócio de uma forma geral. E hoje nossa convidada é super, hiper, mega especial, que é a Maria Antip, que é uma inglesa. Já nós vamos fazer as devidas apresentações dela. Porém, antes eu gostaria que o Sam e o Maurício, que estão aqui com a gente, fizessem o overview do mercado, trazendo aí o que de importante tem acontecido nessa última semana. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Maurício? Opa, Jeff, tudo bem? Cara, falando dos nitrogenados, mais uma semana com um sentimento meio deprimido no mercado, para ser sincero. Acho que é a única maneira de descrever o mercado. Maioria do mercado estava essa semana na conferência da IFA, então em termos de negócio foi bem devagar, porém o sentimento do mercado que a gente sentiu foi bem ruim, para ser sincero. Mercado caindo, isso é fato, porém com alguns sinais de suporte. Talvez seja cedo falar isso, mas falando ao curto prazo, o que a gente está vendo é o mercado brasileiro em torno de 620 custo frete por aí, sendo ofertado. Bids, não ao curto prazo, mas principalmente para safrinha, ao redor de 600 custo frete. Tem bastante bid nesse nível, Jefferson. Principalmente de importador que está short, nossa opinião, comprando para safrinha. Mas apesar disso, vamos dizer que isso não ajuda quem está ferrado com o produto na água precisando vender agora, né? Então o mercado spot continua pressionado e não tem outro mercado, sem ser o Brasil, que poderia salvar esse mercado. Acho que seria a maneira de explicar esse mercado. A gente está vendo o mercado de NOLA, que hoje caiu ainda mais, chegou no patamar de 520 custo frete, convertendo de NOLA short term. E toda aquela atividade que a gente viu 2 semanas atrás na Europa, com o pessoal entrando, querendo comprar, já foi, não tem mais. Índia está longe, vai ser mais 4 semanas. Então, apesar dos fundamentais do negócio, ou seja, preço de grão bom, preço de gás alto, o mercado está procurando liquidez. E nessa situação, o mercado vai cair. Acho que é importante todo mundo saber que nessa situação, quando temos fundamentais fortes, mas pouca liquidez, provavelmente quando o mercado vai virar forte, vai virar para cima e vai subir $50, talvez 100. Porém, obviamente, ninguém sabe quando isso vai ser. Se eu soubesse, estaria meu iate já no mar e não aqui gravando com vocês, né? Então, a situação é mais ou menos assim. Isso é o mercado de ureia. Falando rapidinho de sulfato, ofertas de novo afrouxando, hoje em torno de 360 por aí, custo frete Brasil. China afrouxando também, falando de produto granulado, chegando no patamar de 290 FOB China, 300 FOB China, dependendo da qualidade. E falando de nitrato, o governo da Rússia anunciou que vai ter mais cotas de exportação a partir de julho. A gente não enxerga que isso vai limitar muito a quantidade exportada, porque a quantidade é bastante alta comparado com a quantidade que eles geralmente exportam nos próximos 6 meses. Mas apesar disso, os russos, enxergando esse risco, estão tentando exportar
todo o nitrato que eles conseguiram nesse mês de junho. Nitrato está ofertado no Brasil a 500 custo frete, mais ou menos. E acho que é importante também destacar que os produtores russos estão ainda, tipo, tentando achar liquidez, vender em qualquer mercado, tentando receber dinheiro, mais ou menos, e eles ainda estão com problemas a respeito de linhas de crédito dos bancos, logística em termos de navios. Então, o mercado está aproveitando disso, né? A gente vê dois mundos, basicamente. O mercado onde os russos conseguem vender, acessar, e o mundo, por exemplo, na Europa, onde os russos não conseguem vender. E são dois mercados diferentes. Então, acho que falando do Brasil, eu acho que o mercado brasileiro, falando de qualquer produto, basicamente vai ficar deslocado, tipo, desligado do mundo europeu, vamos dizer. Obrigado, Sam. E é até engraçado, porque quando os preços estão caindo, geralmente não cria apetite para o produtor comprar, porque ele fica com aquela sensação que amanhã vai cair um pouquinho mais, né? Mas quando esse daí começar a inverter e começar a subir, daí talvez eles retomem as compras, até porque ainda tem muita compra de soja que não foi realizada, né? E o safrinha tá recém começando a colheita. Mas enfim, agora sim, né, a gente vem com a nossa estrela do episódio, a Maria Antip, né? Até a gente tava brincando aqui antes que a gente tem que trocar o nome agora para GringoCast. O Sam ali, o inglês, a Maria também é uma inglesa, né? Não sei nem onde que ela mora, né? Vou ficar sabendo aqui agora, direto dela. Mas enfim, a Maria, ela é analista de mercado de nitrogenados da OCI. Ela tem aí uma carreira que começou lá em 2013. Vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, sobre quem é a Maria, sobre como que ela veio até aqui e principalmente como que ela fala português, principalmente melhor do que eu, que não é muito difícil também. Tudo bem, Maria? Olá, tudo bom, Jefferson? Olá, Sam. Antes de tudo, queria lhes agradecer pelo convite. Fico super feliz em poder conversar com vocês, com a Yagra e com seus seguidores no Brasil. Um mercado tão importante para os fertilizantes, mas também um país muito querido para mim. Antes de tudo, eu queria fazer uma precisão. Eu não sou da Inglaterra, né? Eu sou da Romênia, que é país do leste europeu. Está ficando mais e mais relevante aí com a exportação de grãos da Ucrânia. Então assim, você não podia achar no mapa, agora pode. Mas eu moro normalmente e trabalho em Londres, então não errou muito. Eita, que mico, hein? Porque eu tava olhando aqui as tuas descrições, eu vi Londres aqui, eu já associei você com uma inglesa, mas desculpe aí, Maria. Não se preocupe, você sabe, quando um vem de um país pequeno, não deixamos assim muito evidente de onde que estamos. Mas quanto ao português, eu tive a oportunidade de viajar bastante durante a minha infância e adolescência, estudar no estrangeiro, incluso o Brasil, e foi assim que aprendi português e me apaixonei pela língua e pela cultura brasileira. Mas, bom, você também me perguntou um pouco do meu percurso profissional. Então, eu sou licenciada em Economia e tenho um mestrado em Relações Internacionais. Então, depois da faculdade, eu estava buscando um trabalho assim com uma dimensão internacional que me permita viajar, que me permita desenvolver as minhas competências. Então, foi meio por acaso que eu vi um anúncio da IFA, na Associação Internacional de Fertilizante, baseada em Paris, que estavam buscando um analista de políticas públicas. Eu candidatei e eles me contrataram. Então, durante uns 3 anos, eu fiz, vamos dizer, lobbying da parte da indústria, principalmente produtores, participando em reuniões da União Europeia, das Nações Unidas, do Banco Mundial, sempre contribuindo, comentando a relatos, informes da parte da indústria. Então, promovendo os interesses da indústria, que seja na emissão de gases greenhouse, que seja nos objetivos de desenvolvimento durável, fosfogipso, toda essa problemática que surge
acesso aos insumos, logística na África, etc. Também foi assim que tive bastante contato com os mercados da América Latina, trabalhar com as associações nacionais, com a ANDA no Brasil, a Anacofer no México e Fertilizar na Argentina. Então, depois de todo esse período, eu fiquei meio entediada, senti que eu aprendi demais e quis passar pelo lado comercial. E aí fui trabalhar numa distribuidora baseada em Filadélfia, nos Estados Unidos. E aí realmente me foquei mais no sulfato de amônio, né? Então, eu estava trabalhando, vendendo esse sulfato de amônio produzido em Madagascar para a África subsaariana. Coisa que foi super, super interessante e legal, porque me permitiu viajar, conhecer o pessoal, conhecer os pequenos cultivadores da África que usam só 2 quilos de nitrógeno, de ureia no campo de arroz. Então, foi muito, muito legal mesmo e me permitiu assim, de ver um pouco o que é de trás da indústria e digamos, os objetivos mais nobres dos fertilizantes. Saber de fato para onde vai esse danado, né, Maria? Sim, é mesmo. Sim, mais recentemente eu trabalhei na CRU como repórter do mercado de nitratos e sulfatos. E depois passei para a Fertecon, que é uma outra consultoria de commodities, que hoje em dia faz parte da S&P, Standard & Poor's. E aí me foquei mais na ureia. E mais recentemente, desde abril, eu estou trabalhando na OCI, que é um grande produtor de nitrogenados, OCI Fertiglobe, que também é presente no mercado brasileiro. Acho que, pelo menos com produtos, se não diretamente com presença no campo, digamos. Cara, obrigado, viu, Maria? Uma passada breve para uma carreira já longa, né? Já está aí com alguns anos na estrada, no fertilizantes, carreira internacional muito bem construída, e tenho certeza que vai brilhantar bastante aqui nosso bate-papo. Mas antes, assim, da gente começar esmiuçando muitas coisas, eu queria saber o que seu trabalho como analista de mercado de nitrogenados envolve? Então, eu trabalho na área de estratégia comercial e minha responsabilidade principal é, digamos, acompanhar o que acontece no mercado mundial e ajudar os vendedores e os business developers a desenvolver estratégias e cenários que sejam adaptados a cada produto, seja ureia, amônia, calcionitrato, AMSU, e também a cada região, então Europa, Estados Unidos, América Latina, Austrália. E além de acompanhar os preços e o que está acontecendo no dia a dia do mercado, obviamente também sigo os competidores, então eu estou monitorizando as manutenções planejadas para ver quanto produto vai ter disponível do Egito ou do Argélia, por exemplo. Também dou uma olhada nas fusões e aquisições para ver, porque recentemente tem tido muita consolidação no mercado. É importante ver quem quer trabalhar com quem vai comprar com quem, como isso vai impactar o supply and demand, né? Também olho lá para o lado da geopolítica, a política comercial dos países, as tarifas aduaneiras que estão virando mais e mais relevantes com a situação de UAN dos Estados Unidos, mas também recentemente com o México e as tarifas que eles cancelaram, suspenderam para um momento, para 6 meses, para sulfato de amônio. Também olho para o lado dos cultivos, dos cereais, para ver será que o agricultor vai poder pagar esses insumos e tentar avaliar a rentabilidade do fertilizante e também a estratégia de preços do produtor em cada mercado. Outra coisa que é muito importante hoje em dia é o custo da energia, o custo do gás natural. Sim. E tudo isso. Tudo que possa impactar digamos, no desenvolvimento de preços, mas também na disponibilidade de produtos. Legal, Maria. Uma coisa assim, a gente tem
a Iagro, né, além de ser uma plataforma de comercialização de fertilizantes, a gente tem trazido aqui muita informação sobre esse nosso mercado aí de uma maneira gratuita, né, e com alta qualidade. Das fontes que você busca e usa para se informar no dia a dia, né, além daquelas que são pagas, como a própria CRU, existem algumas outras ferramentas que as pessoas também podem utilizar para se informar de forma gratuita? Sim, então, primeiramente, eu acho muito importante e muito legal o trabalho que vocês estão fazendo para informar o povo lá, o agricultor brasileiro, e acho que isso devia ser feito em mais e mais países. Essa divulgação é muito importante para o mercado se amadurecer e o produtor ter acesso a fertilizante, a boas práticas, a alternativas. É verdade, esses, digamos, serviços por assinatura são bem custosos. Nem todo mundo pode pagar uma fortuna, né, para ter acesso, mas também tem, digamos, fontes públicas com acesso gratuito ou parcialmente gratuito, que divulga informação relevante aos fertilizantes. Tem a IFA, tem a FAO, da ONU, tem o Banco Mundial, que publicam estatísticas sobre fertilizantes. Claro, são mais focados no médio e largo prazo, mas podem ser úteis para um usuário individual, alguém lá no Brasil, numa fazenda, que pode se virar sem pagar uma fortuna, né? Até uma ex-participante nossa, a Letícia Aranda, talvez seja amiga tua também, ela, além disso tudo, ela citou também uma vez que a consulta a sites de grandes companhias também é importante, porque lá eles colocam bastante relatórios do que foi produzido, enfim, né? Dá para também a gente dar uma pincelada lá e compilar o que todo mundo tá falando, a gente tem um norte mais ou menos disso, né, Maria? É verdade, e tem muita, digamos, repetição entre as várias publicações, então alguém não precisa ser membro ou cadastrado nas 5 ou 6, digamos, publicações principais para ter uma ideia. É suficiente, é muito bem dialogar nessa indústria, colher as suas informações por aqui e para lá, e tem fontes disponíveis, e tem também free trials. Me desculpem o erro de português, mas alguém pode também ter um trial para se cadastrar, e sei que, digamos, os grandes, incluso a CRU, oferecem essa opção de ter. Ótimo. Tem uma coisa assim, né, que, assim, o quão importante que você acha que os números de oferta e demanda são? Né, o nosso mercado, às vezes, ele é muito sentimental, né? O que você acha que é o fator mais importante nisso tudo aí? Eu acho que a oferta e a procura são importantes como modelos econométricos. Eles permitem ter uma visão sistematizada que pode informar ou justificar decisões comerciais, mas ele tem também as suas limitações de não poder prever, digamos, o comportamento do comprador ou do vendedor, nem a temporização da reação numa situação, digamos, de choque para o mercado, como foi essa guerra, esse conflito recente. Então, na minha opinião, o mercado dos fertilizantes no curto prazo é muito movido pelo sentimento e pela reação imediata do comprador e do vendedor. Em termos absolutos, por exemplo, o S&D, a oferta e procura, me diz que a Índia vai precisar de mais ou menos 3 milhões de toneladas de ureia daqui a fim de setembro. Mas não me garante o momento do anúncio do tender indiano, ou se esse vai coincidir com um pico de demanda na Austrália ou na Tailândia, que também está atrasada nas suas compras, ou bem na Europa, que está se focando um pouco mais na ureia, agora que os nitratos são tão caros por unidade de nitrógeno. Que eu posso dizer que a nível global, o modelo de supply and demand, de procura e oferta, mostra um mercado longo para junho, julho, para o verão europeu, digamos. Mas isso não pode prever, por exemplo, as mudanças na política aduaneira da China
o custo do gás, o que a Rússia vai fazer com as exportações, etc. Então, ajuda a informar, mas não é a Bíblia, né? Maria, a gente sempre falava muito na época que você trabalhava na Ferticon, né? A gente falava toda semana do mercado, muitas vezes falando do S&D, do Supply and Demand do mercado, oferta e procura, mas também do sentimento no mercado, o feeling do mercado. E eu acho que deveria ter bastante ouvintes de nosso podcast, que talvez eles tenham uma empresa de fertilizantes e eles querem entender a melhor maneira de analisar o mercado. E em nossa empresa, por exemplo, às vezes a gente tem uma sugestão de um ou outro, que a gente deveria ter uma analista full-time do mercado, que fique longe do time comercial, para que eles fiquem longe desse sentimento do mercado, né? Então, o que eu queria te perguntar, mudou teu análise do mercado, já que na Fertiglobe hoje você fica longe desse contato com o mercado, esse sentimento no mercado? Mudou alguma coisa a respeito de teu análise? Você vê que teu análise é mais certo ou talvez mais difícil? Como que você enxerga esses dois pontos, a estatística e o sentimento no mercado? Sim. Como que você enxerga isso? Não, é uma ótima pergunta, é um desafio no meu dia a dia e nas minhas crises existenciais às vezes, então valeu. Assim, a minha perspectiva mudou com certeza, porque hoje em dia, por um lado, eu tenho acesso aos dados bem mais detalhados da usina, o porto, o frete, o netback exato, e não os intervalos, os patamares das publicações de 500 a 550. Eu posso dizer, o preço foi 523 FOB, e isso ajuda muito na estatística e na análise. Mas, pelo outro lado, a minha visão é um pouco mais limitada, pelo fato de não poder falar tanto com você, né? Não poder pegar no telefone, ligar para um produtor russo ou para um importador brasileiro, como eu fazia antes. Então, diria que pelo lado quantitativo, preditivo, a minha análise pode parecer mais exato, mas o lado de qualitativo, de anedota, de cor, de sal e pimenta da análise que tá faltando, né? Então, porque todas essas conversas e as interações com os participantes no mercado ampliavam muito a minha perspectiva. E preciso dizer que também o meu público e as apostas mudaram, né? Antes eu estava assim meio isolada dos produtores, ou dos distribuidores, dos traders, e fazia a minha análise, dava a minha opinião e pronto. Mas, claro, hoje em dia eu estou lá diretamente e quando erro na minha análise, posso e vejo as consequências imediatas no lucro, né? Então é um pouco mais perigoso e é um challenge. Legal. Maria, tem um ponto assim, ó, que, por exemplo, eu sempre falo, fertilizantes, ele é produto de primeira necessidade. Eu até tinha um chefe que ele brincava muito e falava assim, é muito fácil vender fertilizantes, porque todo mundo precisa, né? Você pode até diminuir a dose, trocar a fonte, mas se você quiser ter uma boa colheita, você vai ter que comprar o fertilizantes. Diante de todo esse contexto que a gente vem passando, desde do Covid, depois agora com a guerra da Ucrânia e Rússia, e dentre esses dois macro-eventos tivemos vários outros, vamos chamar assim, de micro-eventos, né, que foram encarreados, alguns deles por conta disso daí tudo. E no final das contas, o fertilizantes é um produto de segurança alimentar, né, que impacta todo mundo. Isso tem um problema geopolítico gigantesco aí, né, e essa alta do preço acaba que, assim, vai aumentando a inflação, que vai acabando empurrando esse custo de toda essa cadeia produtiva lá para a mesa do consumidor, né? E quanto mais pobre ou menor a renda a pessoa tiver, o impacto nela é muito drástico, né? Como que você vê esse cenário aí
no Brasil e em outros países importantes aí do mundo? Olha, ultimamente, no último ano, temos ouvido muito sobre a destruição da demanda, né, com os preços em níveis altíssimos, em recordes históricos. Na minha opinião, não temos experimentado essa destruição da demanda, né, porque como você bem remarcou, precisamos de fertilizante para comer. O tema é o custo, e claro, hoje em dia, trabalhando para um produtor é ótimo, tá? Todo mundo está ganhando bem. Mas ao pagar as contas, a ir ao supermercado, é um desafio para todos, né? A minha, digamos, preocupação principal é o fato que mais e mais países capazes vão ter uma atitude protecionista, né? Vimos a coisa com a Índia, que anunciou que iam limitar as exportações de trigo. Depois eles voltaram para lá e disseram o que for contratado vai sair. Tem países como o meu, a Romênia, que é um produtor bastante importante também de cereais, que por enquanto não está limitando as exportações, porque o preço está bombando no mercado mundial. Mas para o povo lá na Romênia, os preços estão aumentando, o comprador está em competição com o comprador do estrangeiro, que seja na França, Alemanha, na África do Norte. Então, acho que continua sendo uma situação, digamos, perigosa, que corre risco de degenerar para problemas sociais e para mais conflitos em vários países. Não conheço a solução, não quero propor intervencionismo dos governos, mas acho que não chegamos ao fim da história, que tudo está bem volátil ainda e que há que lembrar o custo do gás na Europa, porque se o custo do gás na Europa aumentar, os produtores europeus, do oeste europeu, diminuírem a produção de fertilizantes nitrogenados, ali você vai ver competição do agricultor francês, alemão, para o produto da África do Norte, para o produto de sei lá. Então, isso eu diria que seria o risco principal de ainda mais upside no mercado do fertilizante e também dos produtos agrícolas. Maria, falando agora especificamente no mercado de ureia, você poderia, eu sei que isso sempre é difícil, fazer uma previsão, tipo, prever qualquer coisa nesse mercado nosso louco de ureia, mas como você vê o mercado nos próximos 2 a 3 meses? Tipo, como você vê esse mercado desenvolvendo em termos de preço? A gente vai ver o mercado frouxo ou mais forte? O que você acha? Bom, pessoalmente eu estou prevendo vários 3, 4 meses e até lá para o fim de 2022 com preços em baixa. E como você falou já, o que estamos vendo em NOLA, né, uma baixa bem rápida. Então, eu acho que os preços estão baixando e vão baixar comparado aos recordes históricos que temos visto no quarto trimestre de 2021. Mas eles ficarão ainda num nível elevado. Eu digo isso devido ao custo alto das matérias-primas, o gás, a amônia, mas também os futuros do trigo e do milho, que ainda proporcionam, digamos, uma rentabilidade quase histórica para o agricultor. E isso continua sendo um fator-chave no agronegócio mundial, no agronegócio brasileiro. Eu acho que as perspectivas para a demanda de ureia são positivas, mas a rentabilidade continua sendo um fator-chave para agricultores no mundo inteiro e para o agronegócio brasileiro. E as perspectivas da demanda de nitrogenados continuam positivos, porque o nitrógeno, os produtos nitrogenados, têm um impacto imediato no rendimento das lavouras. Então, um produtor agrícola, ele pode se passar de fosfato, o potássio um ano, um season, mas não pode se passar de nitrógeno sem ter um impacto
significativo no rendimento. Mas o mercado mundial da ureia, em linhas grandes, está em excedente nos próximos 2 ou 3 meses. Como já mencionei, pode ter alguns, digamos, gargalhos regionais que possam surgir num momento ou outro, se o pico de demanda da Índia coincide com a da Austrália ou da Tailândia, ou sei lá, até Argentina, porque estamos ouvindo que Profertil também possa ter problemas de produção, né? Então, eu diria que o mercado mundial fica a sua influência do conjunto Índia-Brasil, né? Ainda mais com os Estados Unidos fora do jogo, porque eles tiveram uma primavera péssima, né, da aplicação da amônia, e tinha a esperança que talvez isso ajude um pouco na demanda de ureia ou de UAN, mas não estamos vendo isso, né? Então, o mercado fica bastante embaixo. Mas também é importante dizer que tem outros fatores, como digamos, as tarifas do UAN dos Estados Unidos, que serão decididos em agosto, e, obviamente, novas tarifas e novos fluxos de trade para outros produtos nitrogenados podem e vão impactar a ureia. Legal, Maria. Tem um outro ponto aqui que a gente gostaria de discutir com você. Na verdade, assim, é uma pergunta que acho que nos corredores aí todo mundo se faz ao mesmo tempo, né? Que é o seguinte, para você, qual que é o impacto do produto russo ser forçados a certos mercados e não poder acessar outros? Sim, essa é a pergunta que todos nós fazemos. Bom, eu acho que em primeiro lugar, e tem que ser dito que a guerra fez com que o mercado de nitrogenados fique no nível alto. Acho que essa guerra postergou a correção de preço que tinha começado lá em janeiro, fevereiro, né? Eu diria que já estamos vendo uma política de preços dualistas em vários mercados, onde o produto russo é descontado, ou aparenta ser descontado, mas talvez em realidade esteja refletindo o nível real do mercado, no equilíbrio da oferta e da procura. Precisa ser dito que as exportações da ureia russa só baixaram de uns 28% ano até hoje, desde o início do conflito. Então, é uma baixa uma baixa grande, mas não é enorme, não parou como amônia, né? Não baixou tanto como os nitratos, que baixaram 60%, 65%, diria eu. Então, eu acho que o impacto será mais limitado do que a gente achava no início da situação. Eu acho que as empresas russas, que têm redes de distribuição e presença forte nos mercados não europeus, como no Brasil ou bem na Argentina, estamos vendo isso, essas empresas são bem posicionadas para gerir os obstáculos de logística e podem alavancar as relações que elas têm estabelecido com compradores e podem continuar a fornecer produto. Então, acho que o impacto existe e é visível, mas é limitado. Legal, Maria. Aqui a gente discutiu bastante de mercado de uma forma geral, né, de visões macros tua aí, e a gente queria entrar num ponto, vai muito direto com você aí, né, tipo, eu quero saber assim, né, como que o papel das mulheres mudou nos últimos 10 anos aí dentro da indústria dos fertilizantes? Só antes de você responder, né, tipo, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento há quase 18 anos atrás, a gente pensa não só nos fertilizantes em si, mas também nos defensivos agrícolas e nas sementes. Pouquíssimas mulheres estavam presentes aí. E dentre delas, a minoria ainda maior daquelas que estavam trabalhando no campo, junto ao produtor, né? Mas assim, só para contextualizar a nossa realidade aqui. Para você, dentro do mundo, dentro do que você viveu até hoje, como que foi essa mudança aí em relação às mulheres? Jefferson, é uma ótima pergunta e, aliás, eu olhei para o histórico do podcast, eu vi que tem 30 episódios
e que tem umas 5 ou 6 mulheres que eu contei, então já eu acho, mais que a média da representação na indústria, né? Então, parabéns a vocês, eu acho isso ótimo. O que eu posso dizer? Que uns 10 anos atrás, no início da minha carreira, não era nada comum ver jovens, ou ainda menos mulheres, em congressos ou em visitas técnicas, em usinas. Eu não via isso, era a única, uma das 2 ou 3 em dezenas ou centenas de pessoas, que, claro, sendo jovem, era um pouco intimidante, mas acho que hoje em dia as mulheres estão representadas muito melhor. Eu vejo mulheres em cargos técnicos, em cargos de liderança, eu vejo mulheres que são presidentes, CEOs. Acho isso muito, muito legal. E também precisamos dizer que tem grandes empresas produtoras, já tem países, digamos, um pouco mais conservativas, que tem como meta de ASG, de ambiental, social, de governança, de promover a igualdade de gênero. Então, acho que as coisas estão mudando, estão melhorando, mas ainda há muito para melhorar. E aqui eu preciso realmente cumprimentar o Brasil, a América Latina em geral, onde sempre eu vi muitas mulheres em cargos de agrônomo, em cargos técnicos, em gerentes de distribuição, de logística. Então, eu acho isso muito bom e até mais desenvolvido e mais comum que na Europa. E Maria, como visão geral, como carreira toda, o que você acha a respeito da indústria de fertilizantes? Você, por exemplo, recomendaria essa indústria para uma pessoa saindo, formando da faculdade, por exemplo? O que você acha a respeito dessa indústria em termos de oportunidades para se desenvolver como pessoa, para tudo isso? O que você acha a respeito do mercado de fertilizante como oportunidade para as pessoas? Ótima pergunta, Sam. Sem dúvida, eu recomendaria uma carreira em fertilizantes. Eu acho que o fato que a gente está tendo essa conversa localizados em 3 pontos diferentes do mundo mostra a diversidade e digamos, o ponto mais positivo da indústria de fertilizante, que é uma grande indústria espalhada no mundo inteiro, mas que fica bastante pequena e de talha humana, que a gente realmente pode fazer um networking ótimo e que fornece muitas, digamos, competências transferíveis que são essenciais para um jovem profissional se desenvolver. Então, nossa, os fertilizantes me permitiram viajar para Madagascar, cara. Então, eu da Romênia, Europa do Leste, ir para Madagascar, nunca na minha vida teria acontecido. Então, realmente, fertilizante que seja na área técnica, que seja na área comercial, na agronomia, ou até em consultoria, comunicação, é uma indústria aqui que está crescendo, uma indústria que tem muitos recursos para se desenvolver e que precisa dar uma reformada, que precisa virar mais digitalizada, mais moderna, mas eu acho que tem mais e mais essa disponibilidade para mudar, para adaptar-se a um novo mundo, né? Então, 110% eu faria de novo, apesar de não saber o que era o fertilizante faz 10, 15 anos atrás. Acho que ninguém sonha com trabalhar em fertilizante, que não seja talvez um agrônomo, mas todas as pessoas que eu encontrei tiveram realmente uma visão positiva da indústria. Maria, cara, muito obrigado aí pela participação com a gente no podcast. Esses dias a gente estava fazendo um exercício aqui de cada um tentar encontrar nomes aí que pudessem vir participar com a gente. O Sam, ele entrou em contato contigo, aí pediu para eu falar com você. Foi até engraçado que o Sam falou assim, dá uma ligada para ela aí, fala com ela e aí você vê como que é o português dela aí para ver se a galera vai entender. A hora que você começou a conversar comigo, eu falei, uai, ela fala melhor que eu? Não, é muito amável. Às vezes eu faço erros, eu também falo espanhol, então talvez coloco algumas portunholadas, mas
fico muito grata pela oportunidade de compartilhar com vocês e aprender com vocês. Eu admiro muito o Sam, foi realmente um prazer te conhecer, Jefferson, e espero que fiquemos em contato, e sempre que eu possa contribuir a algo, recomendar alguém, eu tô lá. Isso aí, isso que eu ia falar também. Precisar de qualquer coisa do lado de cá por parte da Iagro, Maria, não hesite, as portas estão sempre abertas. Mais uma vez, obrigado aqui em nome de todo mundo. E o que precisar, estamos à disposição. Agradeço Obrigado, muito, Maria. Muito Obrigada, obrigado. pessoal. Obrigada. E pessoal, para a gente terminar aqui esse episódio, né, como a gente sempre fala, não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, lá no @iagro.brasil, o Iagro sempre com Y. Já tem 3 ou 4 episódios que a gente começou a colocar lá no YouTube também. Então, para quem quiser assistir em vídeo, o que a gente faz aqui tá lá no canal do Iagro. Só digitar Iagro que vai aparecer 2 perfis, o Iagro Brasil é o nosso, o outro é o da Inglaterra. E também faça o cadastro lá na nossa plataforma, no iagro.com.br, né? Vocês façam esse cadastro e toda segunda-feira vocês recebem de forma gratuita os relatórios da CRU, mostrando o que de importante teve ali ao longo da última semana. E também para quem for comprador e para quem for vendedor, podem fazer ofertas e bids na plataforma. Outra novidade que a gente também começou semana passada, eu e o Gabi, que é o homem por trás da Iagro, toda terça-feira a gente vai fazer uma live rapidinha ali, falando das melhores oportunidades que estão ativas lá dentro da plataforma. Um abraço, pessoal. Obrigado.